Pessoal, então nós vamos continuar sobre os conteúdos que vai cair na prova, falando sobre população, né, alguns conceitos básicos de população e alguns indicadores da população mundial. E quando a gente fala de população, a gente fala, né, a gente está dizendo sobre um determinado número de habitantes e também uma área geográfica. Então, quando a gente fala população brasileira, é aquela população que reside, né, que habita o território, né, brasileiro. Então, número de pessoas que ocupam um determinado espaço geográfico. E o que a gente pode falar sobre a população mundial, né, algumas curiosidades sobre a população mundial. Entre os países mais populosos estão a China e a Índia, né? Ambos com mais de 1 bilhão de habitantes. Logo abaixo nós temos os Estados Unidos com 321 milhões de habitantes, depois a Indonésia com 255 milhões de habitantes e o Brasil agora com 207 milhões. Esses são os cinco países mais populosos do mundo, ou seja, nós estamos entre esses países. Só que a tendência é o quê? Que os países desenvolvidos, né, e os países em desenvolvimento industrializado, como é o caso do Brasil, do México, da Argentina, que eles comecem a diminuir a sua população. Então, a partir de 2100, a perspectiva é que entre as 20 nações mais populosas, né, a maioria sejam países que hoje são países subdesenvolvidos ou países em desenvolvimento não industrializado, que estão num ritmo de crescimento bem maior. E quando que a população ela cresce ou quando ela diminui? Né? É sempre uma curiosidade que está relacionado à população. Quando a população cresce é quando nós temos um saldo positivo, ou seja, quando o número de nascimentos é maior do que o número de mortes. E também quando o número de entrada de pessoas naquela área geográfica é maior do que a saída, e aí nós temos um saldo positivo. E quando que a população diminui? A população diminui quando o número de mortes ele é maior do que o número de nascimentos quando o número de saída de pessoas daquela área é maior do que a entrada. Um exemplo disso é a Síria, né? Nós temos uma taxa de mortalidade alta e também uma massiva saída de pessoas, né, daquele território. Portanto, a população está diminuindo devido ao fator, né, da guerra que está acontecendo nesse território. Tá? E aí, quando a gente fala sobre crescimento, né, se crescer ou se diminuir a população, nós temos dois indicadores estatísticos, né, indicadores populacionais, que são importantes a gente estar reforçando, que é o crescimento vegetativo e o crescimento demográfico. O crescimento vegetativo é o saldo do número de nascimentos e o número de mortes, ou seja, da taxa de natalidade, né, o saldo da taxa de natalidade e da taxa de mortalidade. Tá? E aí o crescimento demográfico é uma taxa mais completa, porque além do número de nascimentos e mortes, ele agrega as questões das migrações, a entrada e saídas de pessoas. Então é uma taxa um pouco mais completa para a gente avaliar se aquela população está crescendo ou está diminuindo. Geralmente países que têm, né, mais de 4% de crescimento é um crescimento considerado alto. Entre 1 e 2 é um crescimento mais moderado. 1 ou abaixo disso é um crescimento baixo, né? E é o caso do Brasil, que tem uma taxa de crescimento demográfico de 1%. Nós temos países africanos, exemplo do Zimbábue, que tem taxa de crescimento de 4%, que vai levar essa população em pouco tempo ela dobrar, né? Uma taxa de crescimento bastante elevada. A Alemanha, que é um país desenvolvido, 0. Né? A Síria, que está em guerra, menos 10. Beleza? E aí, pessoal, a gente vai estudar agora, relembrar, né, algumas taxas demográficas importantes, como a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade, taxa de fecundidade, fertilidade, pirâmide etária e expectativa de vida, que são alguns conceitos básicos
importantes quando a gente estuda sobre população, beleza? Olha só, antes de passar para essas taxas, eu gostaria de reforçar o seguinte, que a distribuição da população mundial ela está muito relacionada a questões naturais, como bioma, clima, disponibilidade de recursos hídricos, de recursos minerais, né? E também a fatores históricos e econômicos. Tá? Então a gente não vai ter uma população mundial que está bem distribuída. Geralmente áreas de desertos, áreas bastante frias, né, e áreas que você tem uma dificuldade maior de ocupação, como a floresta amazônica, vai ter uma densidade demográfica um pouco maior. Tá? E a tendência, é importante falar que a tendência mundial é que cada vez mais as pessoas elas morem nas cidades. Então, a partir de 2005, a população mundial ela passou a ser urbana. Por que demorou tanto? Né? Porque a gente tem várias áreas da África, da Ásia, que ainda tem um grande contingente de população rural. Tá? O Brasil ele se torna majoritariamente urbano a partir da década de 70. Alguns países, né, desenvolvidos, isso aconteceu bem antes. Então, vamos retornar para as taxas que eu havia comentado. Taxa de natalidade. A taxa de natalidade ela é um indicador sobre o número de nascimentos. E aí, como que você faz o cálculo dessa taxa? Você pega o número de nascimentos durante o ano, por exemplo, o número de nascimentos no Brasil no ano de 2015. Você multiplica por 1000 e divide pela população absoluta. No caso, a população absoluta do Brasil, 207 milhões. E aí nós vamos ter a taxa de natalidade. A questão da taxa de mortalidade é a mesma coisa, só que você vai pegar, né, o número de mortes durante um ano. E aí o Brasil ele tem uma taxa de natalidade que ele está em queda. Hoje essa taxa é de 14,16. Os países que vão ter a maior taxa de natalidade vão ser os países africanos, alguns países da Ásia e da América Latina, né? Com destaque aos países da África, onde a população ela tem uma taxa de natalidade bem maior. Para a gente ter como exemplo, o Níger, né, a taxa é 100,9, ou seja, a cada 1000 pessoas nascem 100, uma taxa bastante elevada se a gente for comparar com países desenvolvidos, como é o exemplo do Japão, que tem uma taxa de 8,1, né, ou seja, uma taxa quase 10 vezes aí maior do que de um país desenvolvido. Por que essa taxa de natalidade é alta nesses países? Né? Relacionado ao nível de instrução, relacionado também às vezes o poder da igreja, que é natalista, né, que incentiva a questão do sexo para a procriação. Geralmente são países que a mulher ainda não tem um grau de autonomia como tem no Brasil, como em países desenvolvidos. Então os casamentos são bem precoces, né? A mulher não está totalmente inserida no mercado de trabalho, né? A mulher não tem acesso a métodos anticoncepcionais, não tem acesso à camisinha. Então está relacionado a esses diversos fatores. E nos países que essa taxa é um pouco menor, está relacionada ao que? Uma população que é mais urbana, uma população que a mulher ela tem uma autonomia, né, que ela está inserida no mercado de trabalho, que ela casa mais tarde, que ela tem acesso a esses métodos anticoncepcionais. Então tudo isso, e tem um nível de instrução maior também, todos esses fatores fazem com que a taxa de natalidade ela seja menor. Tá? Taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade está relacionado à questão das mortes, proporções de mortes durante o ano, né, relacionados ao grupo de 1000. Tá? E a taxa de mortalidade ela tende a cair em todo mundo, principalmente a partir do século passado, onde a gente viveu vários avanços na medicina, né? A população ela vem, né, continuamente morando na cidade, então você tem um acesso mais fácil, mais rápido a um posto de saúde, a um médico, tá? Então há mudanças tecnológicas nos transportes, nas telecomunicações e na medicina. Hoje doenças, né, que são possíveis serem tratadas, como câncer, AIDS, entre outras
doenças, antigamente você não tinha esse acesso a esse tratamento. Então, a queda de mortalidade, de modo geral, ela caiu muito. Mas ainda existe alguns países que têm uma taxa de mortalidade um pouco mais alta. E aí são esses países subdesenvolvidos, né, ou em desenvolvimento, principalmente os não industrializados. Tá? E aí, nesses países, o que a gente observa? Que a taxa de mortalidade é um pouco maior. Tá? E aí eu vou pegar 3 exemplos aqui para a gente demonstrar essa questão. A África do Sul tem uma qualidade muito próxima ao do Brasil, mas o que pega? Principalmente epidemias, a epidemia da AIDS, né? Que o governo de lá não oferta um tratamento gratuito como o Brasil, então você tem uma mortalidade maior. A Ucrânia é um país da Europa, né? Do leste europeu. O que está pesando aí na mortalidade está alta? Devido, né, a conflitos recentes, a uma guerra civil. Então, com os conflitos, guerras, aumenta a mortalidade. Lesoto, um país da África que sofre, né, com a questão, e outros países também, né, a mortalidade maior está no continente africano, relacionado à desnutrição, falta de alimentos, falta de saneamento básico, né, de água tratada, falta de medicamentos, né, de certa forma reflete um pouco da questão da qualidade de vida nesses países, tá? E os países que têm a menor taxa de mortalidade, né, são os países mais desenvolvidos. Um exemplo é o Japão e os Estados Unidos. E a menor taxa de mortalidade vai ser no Catar, que é 1,54. Tá? Então, isso é um indicador também que reflete a qualidade de vida desse povo. A taxa de mortalidade do Brasil em 2015 foi 6,08, uma taxa, né, bem baixa. É lógico, se a gente for pegar essa taxa e estratificar, por exemplo, entre centro e periferia, entre favelas, logicamente esses bolsões eles vão ter uma taxa de mortalidade um pouco maior. E aí, quando a gente fala de taxa de mortalidade, a gente pode estratificar ela, taxa de mortalidade de acidentes, de doenças crônicas, né? E uma dessas subdivisões que é bem importante é a taxa de mortalidade infantil. O que essa taxa de mortalidade infantil ela revela? Né? É uma taxa que vê a mortalidade entre as crianças até os 5 anos, e ela está relacionada com a qualidade de vida. Então, se está morrendo muita gente naquele país, é sinal que essa criança não está sendo bem alimentada, que ela não tem acesso a medicamentos, a médico, né? Não tem o saneamento básico, a água, tratamento de esgoto. Então, se está morrendo muitas crianças nessa cidade, é um indicador que algo de ruim está acontecendo aí nesse país. Então, onde estão as maiores taxas de mortalidade infantil? Nos países subdesenvolvidos ou países em desenvolvimento não industrializados, que são os países que têm, né, as questões sociais um pouco mais agravadas. E aí nos países desenvolvidos, né, eles atingem uma taxa de mortalidade infantil bem baixa, como é o exemplo do Japão, que tem uma taxa de mortalidade infantil de 2,21, né, a cada grupo de 1.000 crianças nascidas vivas, que é uma taxa bem baixa, e às vezes esse número pequeno não está nem relacionado a essas questões sociais, mas alguma deformação do feto, alguma coisa, alguma complicação ali relacionada mais a questões genéticas do que questões sociais. Taxa de fertilidade. Quando a gente fala de taxa de fertilidade, a gente está falando de uma taxa que é medida exclusivamente, né, por meio das mulheres. Então, taxa de fertilidade, né, é medido entre as mulheres que estão em idade fértil. E aí, geralmente essa idade, o pessoal da estatística costuma colocar entre 15 e 49 anos. Mas a gente sabe que na biologia é da primeira menstruação até a mulher entrar na menopausa. Ou seja, em populações mais jovens, a taxa de fertilidade ela vai ser maior. Em populações um pouco mais velhas, né, a taxa de fertilidade ela vai ser menor. Não indica se aquela mulher vai ter ou não filho. Quer dizer que ela está em idade fértil. E aí a taxa que está relacionada a essa questão de ter filho ou não é a taxa de fecundidade. Tá? É o número de filhos que aquela mulher vai ter durante toda a sua vida fértil. Tá? Então isso é a taxa de fecundidade.
E a gente observa geração após geração uma redução dessa taxa de fecundidade. Basta a gente olhar, né, para os nossos avós que tinham 6, 7 filhos, os nossos pais diminuíram, né, 3, 2 filhos, e provavelmente a nossa geração, essa taxa, ela tende a ser menor, tá? E aí a gente tem um número de reposição natural. Para a gente repor o casal, né, o homem e a mulher, eles precisam ter 2 filhos. Então é a taxa de reposição natural, né? E aí os estatísticos colocam uma taxa de 2,1%. Ou seja, se aquele casal ele tiver 2 filhos, a população vai manter. Se tiver menos, vai diminuir. E mais, né, que 2 filhos, a população ela vai aumentar. E olha só, o Brasil ele já está com uma taxa de fecundidade abaixo da reposição natural. A gente está com uma taxa de 1,72%. 1,72%. E o que isso quer dizer? Né? A população do Brasil era para estar diminuindo? Era, né? Mas a gente tem algumas desigualdades regionais, principalmente relacionadas à região norte e nordeste, que é uma taxa de fecundidade maior, por isso que a nossa população ela vai continuar crescendo. Mas, logicamente, a gente é um indicador que nos revela que o quê? Que o Brasil, cada vez mais, né, a cada ano que passa, a sua população está crescendo menos. E vai chegar um momento, os estudiosos da população acreditam que seja em 2050, e aí a partir disso o Brasil tende a tendência de diminuir a sua população. As maiores taxas de fecundidade estão localizadas, quer dizer, na África. Né, na África e alguns países que têm várias vulnerabilidades sociais que agravam a questão da expulsão, dos métodos anticoncepcionais, né, o papel da mulher, como quase os mesmos fatores relacionados à taxa de natalidade. Então, as maiores taxas de natalidade, nós temos o Níger com 7 filhos, né, por mulher, o Mali e Somália com 6. E os países desenvolvidos, essa taxa é bem baixa, Alemanha, Japão, né, tem uma taxa de 1 filho por casal, uma taxa baixa, e o que quer dizer que essa população ela está diminuindo ao longo do tempo se não tiver uma intervenção estatal. Aí tem alguns países da Europa que incentivam, né, que dão subsídio para esses casais terem mais filhos, tá? Porque não é um aspecto também positivo a gente ter uma redução dessa população, né? Expectativa de vida ao nascer é um indicador que ele está relacionado à qualidade de vida, tá? Então é um indicador bastante importante para a gente ver a questão de qualidade de vida. Exemplo, a expectativa de vida do brasileiro em 2015 é de 75,44 anos. Isso quer dizer que o quê? Que a criança que nasce nesse ano tem uma expectativa de vida, né, de 75,44 anos. E a gente observa no Brasil que a gente vem melhorando a expectativa de vida, né? Principalmente a partir dos anos 2000, e a gente ganhou quase 5 anos, assim, digamos, de expectativa de vida relacionada a melhorias que nós tivemos no país, a distribuição de renda, aumento da renda média do trabalhador, tá? Melhoria na questão de saneamento básico e outras questões sociais. Os países que vão ter a maior taxa a maior expectativa de vida vão ser os países desenvolvidos, Estados Unidos, Canadá, né? Os países europeus, Finlândia, Suécia, França, Inglaterra, Alemanha, né? Os países, alguns países da Ásia, como Coreia do Sul, Japão, tá? São países que têm as maiores expectativas de vida. A maior expectativa de vida, né, uma das maiores, a gente pode dizer que é o Japão, que tem 86,3 anos, expectativa de vida do Japão. E aí, as menores expectativas de vida estão, infelizmente, entre os países africanos. Tá? E para a gente ter ideia, a Suazilândia, né? Suazilândia é o país que tem a menor expectativa de vida, que é 42,4 anos. Ou seja, a gente pensar que a média, né, que as pessoas sobrevivem nessas regiões é isso, né, é bem baixo. Isso está relacionado à qualidade de vida, à subdesnutrição, a saneamento básico, a epidemia de doenças, a assistência do Estado, que é ausente. Tudo isso faz com que a expectativa de vida ela diminua nessas regiões. E aí nós temos um gráfico populacional
que ele é muito importante para a gente ter uma noção geral como que está indo, né, está avançando, se está, né, está piorando as condições de vida, de qualidade de vida e outras questões populacionais, que é a pirâmide etária. A pirâmide etária é um gráfico, né, é um gráfico de barras que é distribuído, que é dividido em dois, de um lado mulheres, de outro lado homens, e é dividido por faixa etária, por exemplo, 0 a 4, 4 a 8 anos, né? Então a base, né, a base dessa pirâmide etária, ela é composta pela população mais jovens, de recém-nascidos, de crianças, né, de adolescentes, e conforme você vai subindo nessa pirâmide etária, você vai aumentando a idade. Então o meio, a população adulta, e o topo, a população mais senil, a terceira idade. E aí essa pirâmide etária, ela revela vários fatores socioeconômicos desses países. Geralmente países subdesenvolvidos, países em desenvolvimento não industrializado, eles tendem a ter a sua pirâmide etária caracterizada por uma base larga, né? Ou seja, uma taxa de natalidade muito grande, então você tem um grande contingente de crianças, de jovens, e conforme você vai aumentando a idade, essa pirâmide ela vai diminuindo, porque, né, como a gente viu, esses países têm a expectativa de vida, né, e a mortalidade maior. Então são poucas pessoas que chegam, por exemplo, à terceira idade. Então o topo da pirâmide ele vai ser bem estreito, bem curto, tá? E aí nos países desenvolvidos, qual que é a característica dessa pirâmide? É uma pirâmide um pouco mais bem distribuída. E aí a base da pirâmide, que é as crianças, os jovens, ela é um pouco menor do que, né, a pirâmide etária dos países subdesenvolvidos, que tem uma taxa de natalidade maior. E aí a gente observa que o topo da pirâmide, que é ocupada pelos idosos, ela é bem maior, né? A gente tem um número maior de pessoas idosas, porque a expectativa de vida é maior, mais pessoas conseguem chegar, né, à terceira idade, conseguem viver mais. E isso também tem um lado negativo, que é que você acaba sobrecarregando a previdência, né? Então você tem que fazer reformas da previdência, né? O peso dos idosos acaba sendo maior na população adulta, então gera problemas também relacionados a esse aspecto. A pirâmide etária do Brasil é uma pirâmide de um país em transição, para uma pirâmide típica de um país desenvolvido. Então, qual que é a perspectiva? Eu não sei se dá para ver aí, eu já mostrei em sala, vocês podem acompanhar pelo slide. Nós temos a pirâmide etária do Brasil de 80, né? E aí ele vai, o quê? Ele vai aumentando, né, o seu topo, né? Então é uma projeção até 2050. Em 2050, a perspectiva é que a população brasileira ela esteja composta por um número maior de idosos. Isso revela que o Brasil está melhorando a sua expectativa de vida, a sua qualidade de vida. E aí, pessoal, outros indicadores populacionais, e aí relacionados principalmente à economia, né? A gente pode falar de população economicamente ativa, população economicamente inativa, população em idade ativa, né? Taxa de atividade e razão de dependência. A população economicamente ativa, que é a PEA, são as pessoas que têm alguma atividade remunerada. Esse número do Brasil era um pouco mais de 99 milhões. A população inativa já é as pessoas que não exercem atividades remuneradas, tá? Que estão desempregadas ou que exercem atividades domésticas. As crianças e os idosos são população economicamente inativa. População idade ativa, que é a PIA. Tá? Essa população é a população que está entre 15 e 64 anos, ou seja, a população que está apta para trabalhar, mas isso não quer dizer que essa população esteja trabalhando. Taxa de atividade são aquelas pessoas que trabalham 10 anos ou mais no mercado de trabalho. E a razão de dependência é o peso que crianças e idosos têm sobre a população economicamente ativa. Por exemplo, se a gente tem uma residência que tem
uma criança e um idoso, né, e uma doméstica, e só uma pessoa dessa casa trabalha, então a gente pode dizer que o quê? Que essas 3 pessoas estão dependendo, né, dessa única pessoa que exerce essa atividade remunerada, tá? Então nós vamos continuar falando sobre população e economia. E aí, quando a gente fala sobre isso, cabe destacar que a gente costuma ter uma tendência nos países mais ricos, países mais desenvolvidos, onde você tem uma população urbana, né, bem maior proporcionalmente, a maior parte dessas pessoas estão empregadas no setor terciário, que é o setor de comércio e serviços. Em contrapartida, naqueles países não desenvolvidos, tá, ou em desenvolvimento não industrializados, a tendência é a participação do setor primário, né, uma participação forte do setor primário, da agricultura e da pecuária, né, e um grande contingente de pessoas empregadas ainda nesse setor. E quando a gente fala sobre população, tiveram várias teorias para tentar explicar o panorama, né, o panorama que a população mundial ela via em determinado período. E aí nós temos as teorias demográficas, as principais são a teoria malthusiana, a neomalthusiana e a reformista ou marxista, né, que vão ser as 3 que nós vamos ver. A teoria malthusiana foi criada por Thomas Robert Malthus, um importante economista inglês, tá? Que ele defendia a seguinte tese, que a população ela iria crescer em progressão geométrica e decorrente disso ia dobrar a cada 25 anos, né? Lembrando exemplos de progressão geométrica, 2, 4, 8, 16, né? 32, e os alimentos, a disponibilidade de alimentos, ela iria crescer em progressão aritmética, 1, 2, 3, 4, 5, né? Ou seja, a população ela ia crescer numa proporção bem maior do que o número a disponibilidade de alimentos. Então, uma perspectiva meio catastrófica, uma teoria que ele se baseou principalmente de um contexto que ele vivenciou na Inglaterra na época, também usou outros países para elaborar essa teoria, e ele, de certa forma, ele subestimou a capacidade da humanidade de aumentar a produtividade, aproveitar solos férteis e também a produção de alimentos por meio dos oceanos. E aí uma das formas que ele defendia para controlar isso na época era um controle de natalidade relacionado a uma repressão moral por parte do Estado e da Igreja, e também defendia que os casamentos eles pudessem acontecer mais tarde, né, evitando assim que a mulher tivesse tantos filhos no decorrer da sua vida fértil. E ele acreditava que a questão das guerras, das fomes, das epidemias, das doenças era uma forma natural de controle desse crescimento populacional. E outra teoria demográfica que surge após a Segunda Guerra Mundial é a teoria neomalthusiana, que de certa forma acreditava também que a população ia estar crescendo de um ritmo, né, que em pouco tempo nós ficaríamos sem disponibilidade de alimentos para abastecer essa população. E qual que é a principal linha de pensamento do pessoal da teoria neomalthusiana? Eles defendiam um controle rígido de natalidade por meio de planejamento familiar, né, por questões também dos métodos anticoncepcionais, o incentivo que as mulheres fizessem laqueaduras e outros procedimentos que controlasse a questão de natalidade, de certa forma, vistas grossas, né, por exemplo, a questão dos abortos ilegais como uma tentativa de reduzir essa taxa de natalidade. Então é uma teoria que associa crescimento demográfico com pobreza. E aí uma das grandes críticas a essa teoria seria a seguinte questão, que seria uma teoria proposta pelos países desenvolvidos para os países
subdesenvolvidos em desenvolvimento. Então é uma teoria que vem de cima para baixo, uma teoria meio que impositiva. Então muitos defendem que essa teoria ela defende a manutenção do sistema econômico vigente, né, que seria o capitalismo. E aí nós temos a teoria marxista ou reformista, que ela ela vai contra as demais teorias, né, a malthusiana e a neomalthusiana, porque ela defende para controlar o crescimento acelerado, o crescimento explosivo da população de um determinado país, que você tem que investir em melhorias socioeconômicas como saúde, educação, distribuição de renda, para que assim a população ela possa ter, né, consciência, instrução para reduzir essa taxa de natalidade. E aí quando nós falamos dessa teoria, cabe ressaltar também que eles culpam os países desenvolvidos por essa situação vigente, né, que nós encontramos essa divisão, né, de países desenvolvidos e não desenvolvidos, e desses países não desenvolvidos, devido a um processo histórico de divisão internacional do trabalho, acabam que eles ficam em grandes desvantagens, né, o que leva a vários problemas sociais. Então eles acreditam que esse panorama atual é fruto, né, desse sistema, da tentativa de manutenção desse sistema imposto pelos países desenvolvidos. E quando a gente fala também sobre população mundial, a gente deve destacar que a gente pode dividir o crescimento dela por fases. Tá? E o que a gente observa? A gente observa que a população mundial inicialmente teve um crescimento lento e ele foi acelerando, né, devido a melhorias, principalmente na medicina, na tecnologia, nos meios de transporte e comunicações. Então tudo isso, né, as pessoas vivendo também na cidade, tudo isso acarretou uma mortalidade menor e proporcionou um crescimento bem acelerado. E aí o que a gente pode observar? Em 1800 a gente tinha uma população de 1 bilhão de pessoas, e aí essa população ela demorou 118 anos para ela dobrar. E aí em 1922 ela dobra, passa até 2 bilhões de habitantes. E a partir daí, né, o tempo para que essa população ela avance mais 1 bilhão, ela foi se reduzindo. Para ela alcançar 3 bilhões demorou só 37 anos. Depois para 4, 15. Né? Depois para 5, 13, então foi reduzindo esse intervalo para a população ela ganhar mais 1 bilhão ali até chegar atualmente aos 7 bilhões. Então teve fases de crescimento da população mundial. A primeira fase a gente pode destacar que é a fase de crescimento lento, que vai do século IV a.C. até o início do século XVII, ou seja, antes da Revolução Industrial. O que a gente registrava nessa fase? A gente registrava um número de nascimentos elevados, mas também um número de mortes também elevados. Com isso resultava no crescimento, um crescimento, né, bem lento. E aí depois da Revolução Industrial, depois das inovações da Revolução Industrial relacionadas a medicamentos, a tecnologias, né, a artifícios que melhorassem a qualidade de vida, a gente registrou uma queda progressiva e paulativamente menor, né? E aí, o que aconteceu? A taxa de natalidade continuou elevada, a taxa de mortalidade em queda. Com isso, a gente teve uma fase conhecida como um crescimento acelerado. E aí vai de 1800 até 1950, e um século, né, a nossa população ela conseguiu dobrar. A terceira fase é conhecida como explosão demográfica ou baby boom. Por que baby boom? Né? Explosões de bebês, né? Disseminações de bebês, muitos nascimentos. Então foi um período da história da humanidade que a gente registrou o maior crescimento populacional. Tá? Então em 30 anos, de 1950 a 1980, a nossa população ela dobrou.
ou seja, dobrou em 30 anos. Né? Então, uma fase bem acelerada, um crescimento bastante acelerado, porque a taxa de mortalidade ela estava, né, em contínua redução. E isso favoreceu para esse crescimento. A gente tem uma taxa de natalidade alta e uma taxa de mortalidade baixa, isso resulta em um saldo bastante positivo. E é nessa fase que já fica claro as tendências de países ricos e países pobres na questão populacional. Os países ricos com um crescimento mais moderado e os países pobres com um grande crescimento populacional. Então, boa parte desse crescimento aí foi puxado, está sendo puxado por esses países mais pobres, esses países que ainda não atingiram um grau tecnológico, né, e outras questões que impedissem a redução da taxa de natalidade. E aí a quarta fase é a fase da transição demográfica, que é de 80 até então. Qual que é o marco dessa quarta fase, que é a transição demográfica? É a redução da taxa de natalidade. E aí, se você reduz a taxa de natalidade, ou seja, reduz o número de nascimentos de crianças, você tem um crescimento que já começa a se desacelerar. Então, um crescimento mais lento, continuamente um crescimento mais lento, devido, né, a quais questões? Devido ao posicionamento da mulher na sociedade. Em muitos países nós temos, né, a mulher participando ativamente do mercado de trabalho, usando anticoncepcionais, camisinha, casando mais tarde, estudando mais, tendo mais instrução, e isso implica em uma taxa de natalidade maior. E é lógico que quando a gente fala dessas questões, né, da participação da mulher no mercado de trabalho e também de acessos a medicamentos, como os anticoncepcionais e outros medicamentos que controlam essa questão da natalidade, a gente sabe que ele não acontece homogeneamente em todos os países do mundo. Geralmente ele começa nos países ricos e depois vai se disseminando nos países mais pobres. Então é isso, né, que vem acontecendo. Por isso que a taxa de natalidade ela tende a se reduzir. Tá? Então são essas quatro fases: o crescimento lento, um crescimento lento, né? E aí depois nós temos uma segunda fase, que é um crescimento mais acelerado. A terceira fase, que é uma explosão demográfica, que é de 1950 a 1980. E depois de 1980 nós temos uma transição demográfica que a gente parte, né, para uma tendência de redução da taxa de natalidade, um crescimento bem maior do que os registrados anteriormente. E para a gente fechar essa ideia sobre população e partir para migrações, é importante falar também sobre religiões. E aí o que a gente pode falar das religiões em contexto, né, de contingente de pessoas que aderem, que seguem essas religiões? A maior religião, né, do planeta hoje são os cristãos, tá? Então, eles representam um pouco mais de 31%. E aí, dentro desse grupo, a gente pode destacar os católicos, que representam a maioria, que são 22%, e os evangélicos, que são 11%. Ou seja, um montante de cristãos são, né, o montante de cristãos é um pouco mais de 31%. Depois nós temos os muçulmanos, com um pouco mais de 23%. Nós temos um grande contingente de pessoas também que não tem religião, isso deve ser destacado, que são um pouco mais de 16%. Depois nós temos os hindus, 15%, que é uma religião que costuma ter uma adesão maior da Índia, de países ali próximos, né, como Bangladesh. E depois os budistas com 7,1%. Tá? Um país bastante representativo que adere a essa religião, o Japão. E os demais, os 6,7%, são demais religiões. Então, o que a gente pode dizer sobre as principais religiões? As principais religiões do mundo são os cristãos, tá? Depois nós temos os muçulmanos, e aí tem um grande grupo sem religião,
os hindus e os budistas. São as principais religiões em questão de quantidade, né, de pessoas que aderem, que seguem a essas orientações religiosas. E o que a gente pode dizer sobre a população mundial, já fechando o nosso conteúdo, que a tendência é que cada vez mais essa população ela se torne urbana, ou seja, cada vez mais, né, mais pessoas possam viver aí nas cidades. É uma tendência da população mundial. Outra tendência também é que cada vez mais a qualidade de vida dessas pessoas elas melhorem, resultando em mais pessoas chegando à terceira idade. A gente sabe que a maior parte da população mundial ela é feminina. Então 54% da população mundial é feminina, 51% da população brasileira é feminina, então é uma população, né, que tem uma expectativa de vida maior, porque se cuida mais, né, vai mais ao médico, não costuma envolver em conflitos, em acidentes de trânsitos, né, em demais conflitos, da mesma proporção que os homens costumam se envolver, e também elas exercem atividades um pouco menos perigosas do que os homens. Então, tudo isso leva as mulheres a ter uma expectativa de vida um pouco maior do que os homens. A taxa de mortalidade também é uma tendência, a taxa de mortalidade se reduzir cada vez mais, né? Mas a gente tem várias regiões aí do mundo que ainda enfrenta epidemias de doenças, guerras, e isso acaba impactando na questão da mortalidade. E aí, pessoal, a gente tem 54% da população com mais de 80 anos, que é uma população mais idosa, vivendo nos seguintes países: na China, Estados Unidos, Índia, Japão, Alemanha e Rússia. Tá? Tirando China e Índia, né, que estão nesse montante devido à sua grande quantidade populacional, os demais são países que têm uma qualidade de vida, né, bem melhor, uma expectativa de vida elevada. E a tendência do Brasil é que do Brasil e da Indonésia, né, que eles entrem nesse grupo aí a partir da década de 50, ou seja, que a tendência no Brasil é que melhore a qualidade de vida das pessoas e que elas vivam mais, sendo assim mais pessoas vão chegar à terceira idade. É lógico que isso, né, quando a gente fala dessa questão, a gente envolve uma sobrecarga na questão da previdência e deve ser debatida. Então são as principais características, as principais tendências do crescimento da população mundial, ok?